Olá, meus amores, eu sou Tatiane Lauck, treinadora de vida, e quero fazer uma pergunta para você. Eu quero saber se você deixou de fazer alguma coisa, falar alguma coisa, expressar a sua opinião por medo do que os outros iam pensar ou falar de você, falar a seu respeito. Já deixou de fazer alguma coisa que era importante ou se posicionar de alguma forma por medo do julgamento alheio? É justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, e saiba desde então que você está perdendo grandes oportunidades na sua vida, no seu trabalho, nos seus relacionamentos por não estar se posicionando da forma que para você faz mais sentido. Eu vou te explicar por que daqui a pouquinho, mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, comentar aqui para mim quais são as oportunidades que você vem perdendo ou quais são as situações que você se vê numa sinuca de bico onde você tem medo de ser julgado. Conta para mim, escreve nos comentários, se inscreva no meu canal para me dar aquela força. Ativa as notificações para que você saiba toda vez que eu postar um vídeo novo, que eu tenho certeza que é um conteúdo que vai fazer toda a diferença na sua vida, tá bom? Bom, mas vamos pro vídeo. Bom, antes de qualquer coisa eu quero deixar algo muito claro. Ninguém, pelo menos ninguém que está nessa existência, sabe o que é melhor para você mais do que você mesmo. Mas Tati, por que no final das contas nós nos importamos tanto com o que os outros pensam? Eu vou explicar por quê, meus amores. Porque todas as vezes que a gente imagina, que a gente pensa que as outras pessoas vão nos julgar, que as outras pessoas vão fazer juízo de valor das nossas atitudes, dos nossos posicionamentos, nós estamos sendo os primeiros a nos julgarmos. Vocês já conseguiram observar isso? Porque se eu estou pensando que as outras pessoas vão pensar X, Y e Z a meu respeito, é porque eu já me coloquei na posição de julgador. Eu já me julguei e muitas vezes me condenei pelo que eu estou pensando, pelo que eu vou falar, pelo que eu pretendo fazer. Nós somos os primeiros a nos julgar quando a gente tem essa preocupação e nós precisamos nos livrar disso. É natural. A questão do julgamento, ela é inerente do ser humano. A nossa cabeça, a nossa mente, ela é uma máquina de tirar conclusões. As nossas sinapses neurais, elas se juntam quando a gente registra um acontecimento e essas sinapses chegam a diversas conclusões que são oriundas das coisas que a gente viveu, das nossas experiências, do que a gente já aprendeu, do que a gente vivenciou na nossa criação. É natural. Tirar essas conclusões, fazer esses julgamentos, é natural. Todavia, a gente ficar acreditando nas histórias que as nossas cabeças, que as nossas mentes contam é uma escravidão. Porque muitas vezes, intuitivamente, a gente sabe o que é bom pra gente. Nós queremos ter uma atitude, alcançar um posicionamento, expressar uma opinião que a gente sente que vem aqui, ó, de dentro, mas a nossa cabeça racionaliza, a nossa mente nos conta histórias do tipo, é melhor não falar, vão pensar isso e isso de você, você tem tal e tal profissão, essa profissão não pode se posicionar dessa forma, não pode se vestir dessa forma, não pode falar dessa maneira. A nossa própria cabeça faz o julgamento e transfere para o mundo e para os outros esse veredito. Mas na verdade tudo começa aqui. E eu te garanto, como 2 mais 2 são 4, que se você tem esse hábito de se preocupar demais com o que as outras pessoas pensam das suas atitudes, daquilo que você genuinamente tem vontade de fazer, que você sente que é importante para você, você tá perdendo as maiores e melhores oportunidades da sua vida. Eu te garanto isso, como 2 mais 2 são 4. Isso aconteceu comigo, inclusive, nenhum ser humano tá livre de ter essa preocupação com o julgamento. Eu, por exemplo, sempre fui muito vida louca, sabe? Sempre vou fazer o que eu quiser, o mundo que lute pra aceitar o meu jeito de ser, eu sempre fui muito assim. Mas é óbvio, como ser humano que sou, muitas vezes eu caio nas próprias armadilhas da minha mente. Isso aconteceu agora, durante a quarentena, onde eu percebi, o meu autoconhecimento profundo me disse que eu precisava sair um pouco de casa, onde eu estava trancada há 5 meses, que eu precisava respirar os ares de outro lugar, de outra cidade, de outras pessoas, mas dentro da minha cabeça, cheia de conclusões, cheia de vivências, cheia de percepções de pessoas que foram muito julgadas por saírem da quarentena, por furarem a quarentena, me fez pensar que o que eu estava fazendo era errado.
e que as pessoas iam olhar a minha atitude e iam me apontar o dedo e falar que eu não devia estar fazendo isso, que eu sou irresponsável, que eu não estou sendo uma boa influência para as pessoas que me acompanham. Olha as histórias que a minha mente me contou. E nada disso tá livre de acontecer. Esse julgamento que pode ter acontecido na cabeça de algumas pessoas, porque eu resolvi viajar agora em agosto de 2020, pode ter passado pela cabeça de muita gente isso realmente, que talvez tenha sido uma irresponsabilidade, mas e aí? Quem que tá aqui me assistindo? Quem que me julgou? Se é que teve alguém que me julgou, que paga minhas contas, que paga meus boletos, que vive as minhas dores, que sente o meu sofrimento, que respira as minhas emoções positivas e negativas? Ninguém. No final das contas, meus amores, sou eu comigo mesma. E no final das contas é você com você mesmo. É você quem sabe exatamente o que é melhor para você, o que você precisa. E óbvio, é muito importante que você passe por um processo profundo de autoconhecimento, de autoconsciência, para que você entenda o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você necessita. Porque a nossa mente e as nossas emoções, elas podem sim tomar decisões equivocadas. Mas não existe ninguém no mundo que tenha autoridade para dizer isso para você. Essa é uma conclusão que você mesmo tem que chegar de acordo com as suas percepções. Ok, eu acho que vocês já entenderam que nós não precisamos nos preocupar com os julgamentos das outras pessoas e que quando eu penso isso, eu sou o primeiro a me julgar. E com certeza eu tô perdendo grandes oportunidades. Eu acho que isso já ficou mais do que claro. Agora nós vamos conversar duas diquinhas práticas para que você comece a se livrar de uma forma prática do julgamento das pessoas e também de uma forma energética de evitar tanto o julgamento das pessoas quanto o seu próprio julgamento. Vamos para essas dicas? Eu quero deixar uma coisa clara na dica número 1. O julgamento, antes dele acontecer fora da gente, ele acontece dentro, como eu já expliquei. E a primeira forma de você energeticamente se blindar dos julgamentos é parar de julgar. Parar de julgar eu mesma, né, Tati? Não, amor. Parar de julgar as pessoas. Eu sei que a nossa cabeça é uma máquina de tirar conclusões e para que a gente pare de julgar as pessoas, a gente tem que treinar o não julgamento. Eu sei disso porque eu sou coach, eu passei por diversos treinamentos de desenvolvimento humano e essa foi uma das minhas primeiras lições. Tati, você não pode julgar. Nem com as microexpressões do seu rosto você pode fazer julgamento e eu sou boa nisso hoje, gente. Eu comecei, óbvio, me privando de expressar, de falar a minha opinião. E sempre que eu falava porque me era solicitado ou porque era necessário que eu expressasse a minha opinião, eu sempre deixava claro que essa era a minha opinião. Que eu não estava dizendo que aquilo ali era o certo ou era a verdade, mas que era a minha opinião. Então a primeira maneira, a primeira forma de você exterminar essa energia tóxica do seu sistema é parar de julgar. Parar de julgar a si mesmo, porque você é um ser humano, nós não somos perfeitos, não é da nossa natureza ser perfeito. Na verdade não é de nada da natureza ser perfeito. Até porque, de acordo com a etimologia da palavra, perfeito é feito até o fim. E nós mudamos o tempo todo, nós nunca estamos prontos e não tem por que querer estar pronto. Então, não somos perfeitos, então vamos parar de nos julgar, vamos entender que nós somos seres humanos, que nós vivemos na dualidade, que nós temos dias bons, dias ruins, que de vez em quando nós vamos tomar decisões assertivas, de vez em quando a gente vai tomar decisões que a gente vai precisar aprender alguma lição para depois seguir em frente e tá tudo bem, vamos parar de ficar sendo os primeiros a nos chicotearmos pelas decisões que a gente tomou e que não foram tão bacanas assim. Parando de nos julgar e parando de julgar as outras pessoas, independente do que elas tenham feito, independente do que elas sejam, independente de qualquer coisa, pare de julgar os outros. E a pandemia, isso que nós estamos vivendo agora, ela se tornou uma época onde o julgamento ganhou assim um holofote gigantesco, todo mundo tá assim, ó, de olho na vida de todo mundo e apontando o dedo, aquele ali fez errado, aquele ali fez certo, aquele ali tá sem máscara, aquele ali furou a quarentena, aquele ali. Gente,
Tá todo mundo aqui fazendo o melhor que pode, dentro das próprias possibilidades, dentro do próprio sistema de crenças, que cada pessoa tem um sistema de crenças diferente, dentro do seu próprio modelo de mundo, porque sim, cada ser humano desse planeta tem a sua própria realidade e vive segundo essa realidade que ele enxerga de acordo com esse sistema de crença, com essa lente que ele usa. Então não cabe a nós pegar a nossa régua e querer medir o coleguinha. Então, se você quer parar de ser julgado, porque eu entendo que tem pessoas que julgam muito mesmo, tem familiares e amigos que julgam não por maldade, mas por hábito. Então, se você quer parar de ser julgado, não julgue mais ninguém. Não faça comentários com as outras pessoas em relação a outras pessoas. Não alimente fofoca. Não sente numa roda de amigos e coloque a vida de alguém em pauta, dizendo que é certo ou errado o que fulano e ciclano fez, que é verdade ou que é mentira. Isso não é problema seu. Com a mesma severidade com que julgas, um dia será condenado. Então para de julgar agora, combinado? E a segunda é falar diretamente para as pessoas de uma forma amorosa que você está mudando de postura em relação à sua vida e que você não quer ouvir aquela opinião se aquela opinião não estiver congruente com aquilo que você acredita, de forma amorosa. A nossa família, porque ama a gente, porque pensa que sabe o que é melhor pra gente, fala muito, faz isso, faz aquilo, não faz aquilo outro, não. A gente ouve isso de todos os nossos amigos, é natural. Olha, eu entendo, eu agradeço a sua preocupação, mas eu já tomei a minha decisão e eu não concordo com você. Eu prefiro fazer as minhas coisas do meu jeito. E olha, seja também gente boa e empático, né? Quando aquela pessoa quiser fazer alguma coisa que você não concorda, você fica na sua, porque você não tem nada a ver com a vida dela, né, querido? Então, vamos ser empático. Do jeito que a gente não quer que essas pessoas nos julguem, a gente também não pode julgar elas não, né? Por gentileza. E falar sempre de uma forma muito amorosa. E se a pessoa for muito incisiva, for muito insistente, você vai ser incisivo e insistente em expressar a sua segurança em relação àquela decisão, àquela atitude ou aquele pensamento. E outra coisa que eu acho muito bacana e é algo que eu pratico na minha vida é não pedir opinião. Porque tem muita gente que pede opinião e se aborrece com a opinião dos outros em relação à sua vida. Então, meu amor, se você não quer saber a opinião do outro, se a opinião do outro ela vai chegar, ela tem muita possibilidade de contrariar a sua opinião, não pergunte. Não pergunte a opinião de ninguém e não fique oferecendo a sua opinião de forma gratuita. Eu mesmo, se alguém pede a minha opinião, eu já falo cheia de ressalvas. Não estou dizendo que é verdade, não estou dizendo que é certo, mas de acordo com o meu modelo de mundo, é assim, assim, assado. Mas eu entendo que para você pode ser diferente. Eu acho que você tem que fazer aquilo que faz sentido para sua vida. É desse jeito que eu expresso minha opinião e é desse jeito que eu estou expressando a minha opinião para vocês agora. Se vocês querem deixar de ser julgados, assim, deixar de ser julgado não dá, né? Vamos falar a verdade, porque as pessoas elas vão julgar dentro da cabeça delas. Mas se vocês querem se blindar, se fortalecer, ter mais segurança em relação aos pensamentos, às atitudes, ao que vocês reverberam para o universo, comecem a praticar o não julgamento próprio e o não julgamento das pessoas. Comece a falar de forma amorosa que você não quer ouvir aquela opinião ou aquele posicionamento, caso ele vá contra aquilo que você acredita, de forma amorosa, gente, sempre. E deixar de dar e ficar pedindo opinião para os outros. Porque toda vez que eu peço, eu abro uma brechinha para aquela pessoa achar que tem autoridade para me dizer aquilo que eu tenho que fazer. Eu espero que essas diquinhas tenham sido úteis, é o que eu pratico, é o que eu faço, é o que funciona na minha vida. Eu tenho certeza que se você praticar, vai funcionar na sua também. Mas eu peço para que você não acredite em mim. Não acredita em mim de cara, não. Testa, começa a fazer isso de forma consciente, comece a desenvolver esses hábitos de forma consciente e depois de um tempinho, depois de 1 mês, 2 meses praticando com disciplina, porque tudo que a gente precisa desenvolver nessa vida a gente tem que treinar. Depois que você treinar, que você conseguir colocar em prática essas minhas diquinhas, você vem aqui e comenta aqui embaixo qual foi o efeito, qual foi o resultado que esses novos hábitos trouxeram para sua vida e como é que você está se sentindo
em relação às suas atitudes, às suas palavras, aos seus posicionamentos, que eu vou amar saber, tá bom? Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.